Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. Parece que isto não quer dizer nada, mas quer dizer algo. É que aqueles que usam o paradigma sensista se enganam. E se enganam por quê? Eles se enganam porque eles admitem ver e não ver. Eles admitem perceber e não perceber. Entre os mortais que usam a sensibilidade, ao contrário daquilo que acontece com o pensamento, há a possibilidade de algo ser visto ou não ser visto. Por exemplo, eu estou vendo alguma coisa, mas aquilo que eu estou vendo não é aquilo que vocês veem. Do ponto de vista lógico, o exercício da sensibilidade supõe uma estrutura predicativa, supõe a relação entre alguém que tem a faculdade e que, exercendo essa faculdade, capta algo que é superior a essa faculdade. Nesse sentido, o paradigma sensista não pode se confundir com o paradigma do pensamento cognitivo. Porque aquilo que algumas pessoas veem não é aquilo que outras pessoas veem. No caso do pensamento, aquilo que algumas pessoas conhecem é o que é, nessa medida, o que é o que é conhecido por todos. Isso significa que a possibilidade de confusão, de divergência, de variação produzida pelo uso da sensibilidade briga, se distingue da unidade e da perfeição com que funciona o pensamento. O que Parménides está dizendo é que se aquilo que algumas pessoas percebem não é o mesmo que outras pessoas percebem, se aquilo que algumas pessoas percebem no momento não é aquilo que elas percebem no outro momento, então há uma variação na percepção que não há no conhecimento. E é um erro, então, identificar a percepção com o conhecimento. Esta é a grande descoberta de Parménides. O que Parménides está dizendo às pessoas é que ver, ouvir e falar, numa estrutura predicativa, não gera conhecimento. É a partir daqui, é a partir da recepção desse argumento, que a ou que a percepção, a visão, a audição se torna uma capacidade cognitiva menor. Esta é a origem da degradação da sensibilidade e do uso da sensibilidade. Mas a história dessa degradação não a encontramos em Parménides, a vamos encontrar, sobretudo, em Platão. Gabriel, Sim? me permita fazer uma breve interrupção? Sim, sim. Porque me parece que agora você vai apontar para um momento de transição da sua fala. Foi para Platão. Exatamente. E você usou a expressão degradação, é isso? Sim. Nesse caso, em Parménides, não se encontra essa degradação. Isso vai acontecer em Platão, é isso? Não. Não é isso. Essa degradação se encontra em Parménides, já é provocada por Parménides e pelo argumento de Parménides, que é o primeiro a dizer: o que você conhece
necessariamente é verdade. Mas o que você percebe necessariamente não é verdade. Porque se é verdade para um, não é verdade para o outro. Quem é que pode dizer que aquilo que eu estou vendo neste momento é aquilo que é verdade? É verdade para mim, mas não é verdade para você. Ora, é essa flutuação que leva Parmênides a estabelecer uma distinção relevante entre o uso da sensibilidade e o uso da inteligência. E tudo que ele está dizendo é: se um é necessariamente perfeito, o outro não é necessariamente perfeito. E é preciso levar isso em conta. Essa é a origem da degradação da sensibilidade. E essa degradação da sensibilidade se pode entender como a tentativa de Parmênides de refinar, de criticar o paradigma sensista. Se todo o conhecimento é um caso de sensação, porque eu só vejo o que eu estou vendo, o que Parmênides vem dizendo é que isso é falso. Porque algumas pessoas veem umas coisas, outras pessoas veem outras coisas. As mesmas pessoas às vezes veem umas coisas, às vezes veem outras. Ora, isto é incompatível com o conhecimento. Existe um conhecimento que é uma faculdade perfeita. E se ela não for perfeita, não há conhecimento. Estão entendendo o argumento? Portanto, para nós, para Descartes, que vive num mundo predicativo e no mundo do sujeito, ele não pode deixar de conhecer mediante o exercício de uma faculdade do sujeito e a aplicação dessa faculdade a um objeto exterior ao sujeito. E esse objeto exterior é um objeto diferente do sujeito, é uma outra substância. A partir de Descartes, que imita e copia o argumento de Parmênides, o argumento de Parmênides se torna incompreensível. E se torna incompreensível porque, como Heidegger descobriu, esse argumento só funciona numa estrutura antepredicativa. Está entendido? Portanto, da ordem do pressuposto. Portanto, da ordem do pressuposto e não da ordem do predicado. Um predicado é algo que você atribui a uma outra coisa. Um pressuposto é uma condição da possibilidade de algo. O predicado pode ser verdadeiro ou falso e está separado do sujeito. O pressuposto não pode ser separado do sujeito. Se eu conheço, então eu conheço. Se eu conheço, o que eu conheço é aquilo que eu conheço. E não pode ser verdadeiro ou falso. Estão compreendendo? Portanto, temos que fazer arqueologia dos pressupostos do argumento para perceber a origem do problema. Porque 2000 anos depois, a versão cartesiana deste argumento, que é cogito ergo sum, penso eu, logo existo eu. Esse argumento não tem nada a ver com o Parmênides. Rigorosamente nada a ver com o Parmênides. Gabriel, mais uma ainda. Me perdoe ainda, porque para mim é importante isso. Me parece que a gente começa a discussão todinha com o problema do conhecimento, mas a questão que está em jogo para a gente mesmo é o problema da verdade. Porque se a gente coloca o problema do conhecimento e não coloca paralelamente o problema da verdade, a gente não chega a esse entendimento. Pois não. Porque a gente vai ficar no jogo de conhecer pelos sentidos, conhecer pelo pensamento, mas me parece que a questão central aí está em torno do problema da verdade. Claro que o que Parmênides diz é que todo conhecimento é necessariamente verdadeiro. Se não é verdadeiro, não é conhecimento.
Ora, para Parmênides, encontrei a corda que funciona. Para Parmênides, o conhecimento é o puro exercício, é a faculdade que é exercitada. Para Descartes, o conhecimento é um processo, enquanto que para Parmênides o conhecimento é um estado. Eu o conheço, e se conheço, conheço o que é, porque não se pode conhecer o que é. Ou não conheço, então não conheço. Na sensibilidade, eu o vejo, eu vejo você. Mas você não se vê a si próprio. Portanto, o que Parmênides está dizendo é que a estrutura da sensibilidade não só é predicativa, como é perspectiva, ou perspectivista, perspectiva. E essa perspectividade não permite que a sensibilidade e o pensamento existam no mesmo plano. Parmênides então está dizendo que a sensibilidade é uma faculdade inferior? Não! Ele está apenas dizendo que é uma faculdade diferente e que não deve ser confundida com ela. Então, de onde vem a inferioridade? A inferioridade vem da tentativa que Platão faz para resolver o problema. Porque é com Platão que o problema começa. O que é? O ser são nomes atribuídos ao único objeto epistêmico possível. Só uma coisa pode ser conhecida. O que é? Se em B2, 3, 5 faltam sujeito e predicado gramaticais a é, logo o sujeito é um objeto epistêmico, é não pode ser lido como código. Logo os caminhos devem ser lidos como nomes. Como nomes, nada afirmam ou negam, nem se referem a algo exterior ao conhecimento. Este é o ponto importante. E há muitos textos, muitos, sobretudo sofistas, particularmente 244 PD, que confirmam este problema da relação entre o Logos, a estrutura predicativa e o nome. É por isso que no sofista, Platão tem tanto trabalho a resolver o problema do Logos. Portanto, o pensamento será a faculdade estado infalível, que funde o captado na captação. Se P, então P. Aqui o que estava era uma seta. Já foi mudado. Só a visão do visto, captação do captado. Concluindo, a principal finalidade do argumento de Parmênides é distinguir os dois modos de pensar de que os humanos dispõem. Quando julgavam que só tinham um, tem dois. Rompendo com a hegemonia do paradigma sensista, opõem noem, noema a fronein. Noem, noema é conhecer o conhecido. Fronein é pensar uma coisa ou outra. E é isso que no fragmento 7 é declarado como um costume muito experimentado dos olhos, dos ouvidos e da mente. Agora, Platão. Começamos pelo Fédon. E começamos pelo Fédon por um dos mais importantes argumentos da obra platônica, que é o argumento da reminiscência. No argumento da reminiscência, Platão vai tentar, ou Sócrates, vai tentar demonstrar que só pode conhecer algo se esse algo existe já na mente dele. Como é que isso pode ser?
Portanto, eu tenho aqui dois copos iguais. E aqui tem muitas balas eles vão ficar. Esses dois copos são iguais. São iguais para você? São iguais para você? São iguais para você? Não, agora eu jogo um copo no chão e aí agora são iguais. Não, não são iguais. No entanto, eu só posso dizer que eles são ou não são iguais se eu tiver uma noção de igualdade na minha mente. E essa noção de igualdade é de tal ordem que ela me permite aplicar um predicado igual e retirar esse predicado igual. Já não é. Ou me permite verificar como é que esse predicado é aplicado para umas pessoas e não é aplicado para outras. Neste momento eu uso a minha frase-chave em João Pessoa para explicar este argumento. E essa frase é: o Flamengo é o maior. Olha o silêncio dos outros. O predicado maior, na frase o Flamengo é o maior, é aplicado por umas pessoas, de modo que a proposição é considerada verdadeira. Mas por essa mesma razão, ela não é considerada verdadeira por outras pessoas. Isto mostra que estamos dispondo de uma outra faculdade. Estamos usando uma faculdade que não pode ser confundida com o conhecimento, que é a faculdade que eu chamo opinião. Faculdade? A que eu chamo opinião, doxa. Ora, as pessoas têm direito à sua opinião. Para as pessoas para quem o Flamengo é o maior é o maior mesmo. Para as outras não é. Ora, o que Platão vem dizer é que você tem todo o direito à sua opinião. Agora, não pode pensar que a sua opinião é verdade, porque ela é apenas verdade para você. Tal como aquilo que você vê, aquilo que você está vendo e outras pessoas não veem. Aquilo que você acha, aquilo que você julga, não é aquilo que as outras pessoas acham e julgam. Qual é o erro, então? O erro é só este. É você pensar que aquilo que você julga é aquilo que é. Ora, você tem todo o direito de achar que o Flamengo é o maior. Mas não tem o direito de achar que a frase "o Flamengo é o maior" é necessariamente verdadeira sempre para todas as pessoas. Até porque, para você fazer essa relação, você tem que ter uma noção de maior. Para dizer que os dois copos são iguais, você tem que ter uma noção de igualdade. Ora, não é o caso de a igualdade pensada, conhecida, perfeita, a forma do igual estar no mesmo plano que o predicado igual em relação aos dois copos. O que Platão está dizendo é que você, uma vez mais, tal como Parmênides, não pode confundir duas faculdades. Porque uma é um estado, outra é um processo. Percebe? E mais, para você exercer essa faculdade, que é a opinião, você tem que ter um recurso, tem que ter alguma disponibilidade conceitual, que é sua, mas não é apenas sua, é a mesma para todas as pessoas. Só é possível entender a frase "o Flamengo é o maior", mesmo negando, se todos tiverem um conceito maior.
que Platão está dizendo é que o conceito de maior, a forma grande, não pode ser confundida com o predicado grande aplicado, seja o que for. E isso é que é a teoria das formas. É muito simples, não é tão complicado. Não exige que o maior exista no hiperurânio pendurado num armário do qual só Deus tem a chave. É complicado. Ora, o que é interessante ainda é que Platão diz que você só aplica um predicado através de um enunciado se você tiver um conceito. Ora, há aqui uma distinção. Se a aplicação do predicado varia com quem aplica processualmente, o conceito não varia processualmente. O conceito é o mesmo para todos. Para todos, grande é a mesma coisa. Para todos, saúde, força, todos os exemplos que Platão dá no Fédon, todos esses exemplos são perfeitos. Mas quando você passa para o domínio do predicado, a aplicação do predicado é variável. Na República, segundo o argumento 5, o argumento contra os amadores de espetáculos, Platão começa por dizer: nenhuma coisa justa é de forma que não é também justa. Nenhuma coisa bela é bela sem ser não bela para outras pessoas. Ou agora, ou depois. Nenhuma coisa, e agora podem botar o predicado que quiserem, nenhum X é irrestritamente X se aplicar a uma coisa sensível. Pelo contrário, o único X perfeito é a forma X, Y, Z, grande, forte, saudável, o grande e o forte. E mais, é porque você possui na sua mente, porque a sua mente está habilitada, ela dispõe de todos esses recursos intelectuais, é que você pode afirmar ou negar. Você só tem opiniões se conhece. Ora, como é que você então pode confundir uma coisa com a outra? Há então duas competências cognitivas. Cada uma delas é avaliada como a relação entre a faculdade, o domínio e o produto. A faculdade é a capacidade de exercer algo, o domínio é aquilo que ela se aplica e o produto é aquilo que é o resultado da aplicação. Portanto, aqueles copos são iguais. Eu vejo que aqueles copos são iguais. Faculdade, ver. Domínio, sensíveis, os copos. Produto, são iguais. Predicado. Mas, se eu falo da pura igualdade, eu estou falando do igual, não estou falando de coisas iguais, mas da forma igual. Estou dizendo que ela é necessariamente igual. Há então duas competências cognitivas. Uma é o saber, outra é a opinião. De um lado, temos a imutabilidade e a perfeição do saber, oposta à compresença dos opostos e ao fluxo. Compresença dos opostos. Este copo que é igual ao outro. Nestas circunstâncias, deixa de ser igual se eu jogar o copo no chão, ou se eu fizer um risco nele. Ou seja, em algum momento, para algumas pessoas, em algumas circunstâncias, as coisas não são exatamente
como são sempre. O exemplo que Sócrates dá no Fédon é o exemplo da relação das três alturas. Ele bota Fédon, Simmias e Sócrates. Sócrates é o mais baixo e Fédon é o mais alto. Então ele pode dizer Fédon é alto, pode dizer Sócrates é baixo. Cadê o Simmias? Simmias é alto e baixo. Ele não pode ser alto e baixo. Como é que ele pode ser alto e baixo? Ele é alto comparado com Sócrates e baixo comparado com Fédon. Ele, Simmias, neste argumento, é o próprio exemplo de um corpo sensível. Um corpo que, em certas circunstâncias, recebe um predicado alto. E, em outras circunstâncias, recebe um predicado oposto. O que Platão está pedindo é que não confundam o predicado com a forma. Não confundam a coisa sensível com a forma. Estão percebendo como a sensibilidade vai sendo degradada pelo exercício do argumento? A questão mais grave não é essa. É que no Fédon temos um dualismo epistemológico que opõe conhecer a sentir, que opõe a realidade à aparência. Mas temos também um dualismo ético. E é esse dualismo ético que vai carregar de vergonha o dualismo epistemológico. Porque o que Platão está dizendo é que todos aqueles que vivem como se o corpo e a percepção fossem o que há de melhor. Quando não é. Porque o corpo nunca é perfeito. E a percepção nunca é perfeita. Esses que vivem muito. E aqueles que vivem para o corpo, vivem mal. Vivem mal. mal. E vivem mal porque vivem amando a satisfação das necessidades do corpo, nomeadamente o prazer. Enquanto que aqueles que se distinguem deles e visam as formas, esses ignoram o corpo e o prazer. Esses são os filósofos. Esses são eticamente superiores. E é aqui que o argumento se torna insuportavelmente puritânico. É o puritânico. É esta carga puritana sobre um argumento que não tem nada a ver com o puritanismo, porque é um argumento epistemológico, mas na perspectiva do puritanismo se torna um argumento ético. É essa carga de puritanismo que vai carregar a vergonha do corpo, de modo que, e isto é um caso verídico, é um caso verídico que tem pelo menos 50 anos. Eu acredito que já não haja padres que digam essas coisas. Mas, num curso de preparação do matrimônio, que em Portugal se chama CPM, curso de preparação do matrimônio. Muito bem. O padre não dizia o corpo. Quando se referia ao corpo, ele usava outro termo. Qual era o termo? O porco. Certo? O corpo é o substituído por o porco. Não é um animal porco. É um valor que é degradado através de um argumento que não tem nada a ver com isso. Vocês não ficam pensando no porco. Porque o porco... Exatamente. O porco só faz porcaria.
Portanto, tudo aquilo que é intrinsecamente corpóreo é porco. Isto são coisas que não passam normalmente pela cabeça de um brasileiro, cuja educação é completamente diferente. Porque viver neste mundo, nesta terra, sem usar o porco, é impossível. É absolutamente impossível. Se usar o quê? O corpo. Entendeu? O corpo. Também. Mas também. Uma das aplicações do corpo é comendo porco. Estão entendendo? Estão entendendo a história que eu estou contando? Ora, é esta história que chega na filosofia moderna. Agora, Gabriel, é interessante como é que um argumento que é da ordem de duas faculdades distintas, que necessariamente não precisa cair numa hierarquia, constrói-se historicamente essa hierarquia que leva a um desprezo, É interessante isso, né? Porque bastaria apenas a gente afirmar que são faculdades distintas. Mas não precisamos dizer que uma é superior à outra, que uma é melhor do que a outra, que uma deve ser desprezada, a outra valorizada. Por que isso? É danado, né? É tudo que foi. É essa denúncia que eu venho fazer aqui. Nessa denúncia, eu implico a história da filosofia, mostrando que só analisando os textos é que nós compreendemos a geração de um processo que, começando por ser perfeitamente claro e racional, se torna irracional 2000 anos depois. Não é pouco tempo, percebe? Não é pouco tempo. Essa é a única explicação. Como é que as coisas mudam? Elas mudam, mas dificilmente mudam para melhor. Chegamos então a um momento em que Platão se confronta com o problema do dualismo epistemológico. E esse dualismo é o de que há duas faculdades. Uma faculdade que é um estado perfeito, que é o saber, a episteme, e uma outra faculdade que é um processo imperfeito, que é a opinião. No entanto, Platão não é besta. Se nós temos duas faculdades, e aquela que exercemos naturalmente, aquela que o corpo nos obriga a exercer, é a faculdade opinativa. Então, ou nós conseguimos nos liberar da opinião e chegar ao saber, e é necessário explicar. Ou, se não conseguimos chegar ao saber, então para que é que estamos perdendo tempo? Tem que haver uma possibilidade de atingir o saber. E aqui surge uma terceira via, que não é platônica, mas é neoplatônica, que foi colada em Platão, mas que não é de Platão. É que existe uma terceira faculdade, que é a intuição, que garante a verdade dos seus produtos. Portanto, não é através da razão que nós conhecemos, mas é através da intuição. É a intuição que permite estabelecer a relação direta com a perfeição. E o único ser perfeito é Deus. Portanto, a intuição traduz a contemplação, a possibilidade da contemplação direta de Deus.
Não tenho nada a dizer sobre isso, porque há uma linha invisível que separa a filosofia da religião. Quando se chega a uma conclusão destas, quando se faz uma afirmação com esta consequência, eu passei essa linha, estou do lado da religião. Não estou mais na filosofia. Portanto, não é de religião que eu vou falar. Não é de religião que eu posso falar. Não é sobre religião que a universidade me confere o direito de falar. Portanto, eu não estou falando da relação direta com a transcendência. Estou falando das capacidades humanas que são a percepção conducente à opinião e o saber. Ora, como é que é possível estabelecer a relação entre a percepção e o saber? Vamos supor que essa relação é direta. Essa relação é? Direta. Direta. E vamos supor que talvez assim fique melhor. Vamos supor que a sensação é o paradigma do conhecimento. Então estamos no diálogo perpétuo e Sócrates pergunta a Perpétuo o que é o conhecimento. E ele responde: é a sensação. E Sócrates diz: muito bem. Então o conhecimento é a sensação, e uma vez que a sensação é perfeita, por que é saber? Então, vamos ver em que condições é que é possível, usando a sensação, chegar ao saber. Ora, primeiro, existimos num mundo que é constituído por movimentos, e que esses movimentos constantes são percebidos por uns de um certo modo e por outros de outro modo. Então aquilo a que chegam é aquilo a que dizem. Mas será que estão falando da mesma coisa? Não, não estão falando da mesma coisa, porque tudo está mudando. Mas então esse mundo existe? Claro que esse mundo existe. Esse mundo é um mundo em que o Flamengo é o maior. Porque é maior para uns, mas não é maior para outros. Portanto, as coisas são para cada um, como cada um as percebe. Esse é o paradigma sensista. E esse é o paradigma sensista na versão atribuída por Platão a Protágoras. Ora, contra esta ideia, Platão apresenta, Sócrates apresenta dois argumentos. Se as coisas são para cada um como lhe parece, portanto cada um é infalível, as coisas são para uns, mas não são para outros. Portanto, para cada um as coisas que ele sente são verdade, e as coisas que outros sentem para outros são verdade para eles. Mas se as coisas são verdade apenas para cada um que sente, então não existe a verdade, porque a verdade é relativa a cada um que a aplica. Portanto, melhor é não falar na verdade. Porque se vamos falar em verdade, cada vez que alguém tem uma opinião, tem essa opinião porque essa opinião é verdade para ele. Ora, ele tem direito a essa verdade. No entanto, essa verdade não é comunicável a outros. Mas não é necessário que haja uma verdade, que seja uma verdade de todos. E aqui surge o segundo problema. É o argumento, ou o segundo problema, o segundo argumento, que é o argumento pragmatista. Então, cada um tem direito à sua opinião. Muito bem.
todo mundo é capaz de cozinhar feijoada brasileira. É verdade. Todo mundo é capaz. Mas algumas feijoadas são melhores que outras. E há pessoas cuja profissão é cozinharem para outros comerem. É admissível que essas pessoas que cozinham para os outros cozinhem mal? Não, admissível não é, às vezes é verdade. Mas não é admissível. Portanto, embora cada um esteja fazendo feijoada, esteja fazendo a sua feijoada, não é o caso de as feijoadas serem todas iguais. Se elas não são iguais, são diferentes. Se são diferentes, umas são melhores, outras são piores. Agora, aqueles que são capazes de fazer as melhores são os cozinheiros. E são esses que a gente vai querer cozinhando na nossa festa. Portanto, a verdade, embora seja um direito de todos nós, não pode ser aplicada indiscriminadamente. Porque a nossa própria prática de vida, embora haja desacordo, consciente que aqueles que são escolhidos são os melhores. Você quer o melhor médico? Você quer o melhor advogado? Você quer o melhor cozinheiro? O selecionador nacional de qualquer time de futebol quer os melhores jogadores. E o problema dele é conseguir que esses melhores jogadores joguem conjuntamente melhor que os outros, o que nem sempre acontece. E isso é que é o problema. Mas o problema não teria sentido se não houvesse uma noção de melhor. E se essa noção de melhor não fosse a mesma para todos nós, ao contrário das nossas opiniões. Portanto, não é o caso de todas as opiniões serem verdadeiras. Pelo contrário, é o caso de que algumas opiniões são verdadeiras e algumas outras são falsas. No entanto, se a opinião pode ser verdadeira ou falsa, como é que, partindo da opinião, eu chego ao saber que é necessariamente verdadeiro, que é infalível, que é perfeito? Mas o argumento contra a opinião, o argumento definitivo, é o argumento analítico. Aquilo que eu estou sentindo é a luz que me mostra a cor, que me mostra o movimento. E a luz, a cor e o movimento não são as mesmas para todos nós. Cada um percebe a sua em certas circunstâncias de modo totalmente diferente de como os outros as percebem. No entanto, o que é perceber? Perceber não é uma faculdade puramente passiva. Eu recebo a luz, mas com a luz eu percebo os galhos, os ladrilhos, as paredes, o teto, percebo a fonte da luz, mas a sensação não me diz o que é um soalho, não me diz o que é um ladrilho. Aquilo que me diz o que é um soalho, o que é um ladrilho, é a opinião. Portanto, essa faculdade de processo é uma faculdade sintética, que como faculdade sintética se distingue do movimento, ou do momento puramente analítico, que é o momento da sensação. E é aqui e aqui também que a sensação e a percepção se distinguem uma da outra.
E que Platão mostra que aquilo que é a sensação, para aquele que sente, é privado, é incomunicável, e é momentâneo, é atômico. É aquilo que ele está sentindo. Singular. 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 É uma certa rugosidade que eu estou sentindo no meu dedo, ou uma certa lisura que eu estou sentindo através do contato do meu dedo com o corpo. Mas eu não posso dizer isso é rugoso se eu não tiver uma noção de rugosidade, que não vem da sensibilidade, que não é usada pela sensibilidade, que não é pontual, não é analítica, mas é sintética, processual. Então, de onde é que ela vem? É da ordem da forma. É da ordem da relação entre a forma e o fundo. Forma e o Fundo. É da ordem da relação. Platão está mostrando que enquanto a sensação é monoidética, singular, a percepção é sintética, porque implica uma interpretação de dados recebidos e implica a possibilidade de esses dados recebidos serem para uns de modo diverso, como são para outros. Claro? Portanto, é evidente que o saber não pode ser sensação. Mas na medida que o saber não é sensação, então a pergunta é: o que é que ele é mais? O saber é a opinião. Vamos então dizer que o saber é a opinião verdadeira. Se a sensação é infalível, o erro encontra-se na opinião. Portanto, se a opinião pode ser verdadeira ou falsa, e a sensação é infalível, aquilo que eu estou sentindo é aquilo que eu estou sentindo. Paradigma sensista. Mas acantonado na sensação. Se a sensação é infalível, então a possibilidade do erro só se encontra na opinião. Todavia, para encontrar esse erro, para justificar esse erro, é necessário distinguir as afecções psíquicas que a constituem. De um lado temos a sensação, a percepção, que já é a interpretação da sensação, e já é perspectivada, a imaginação, que é a comparação de uma sensação atual com sensações passadas, a memória, que é o reservatório das sensações passadas, o pensamento, que é a faculdade de refletir, pelo qual eu posso dizer: a rugosidade desta mesa é menor que a rugosidade do suário. Isto implica duas sensações, duas percepções, a imaginação, que é a retenção da informação. Porque quando eu chego aqui, através da atenção, não é focado em Platão. Eu guardo dados, eu digo: isto é mais rugoso que aquilo, mas eu não estou sentindo aquilo nesse momento, mas estou guardando na memória aquilo que eu sinto. E estou comparando estas coisas através do pensamento. Portanto, temos uma faculdade perfeita, a sensação. E depois temos um conjunto de operações psíquicas, percepção, imaginação, memória e pensamento, nas quais o erro, a divergência, por se tratar do processo, pode ocorrer. Portanto, não é o caso de
partindo de uma faculdade perfeita, a sensação, eu chegar sempre no mesmo resultado. Porque o que é o caso é que eu chego em resultados diferentes agora, para mim, em certas circunstâncias. Isto mostra que essa capacidade a que chamamos é uma capacidade sintética que congrega diferentes operações psíquicas. E é na combinação dessas operações psíquicas que a verdade e o erro chegam. Mas a verdade e o erro não chegam à operação psíquica propriamente dita. Eu estou vendo um objeto. E aquilo que eu estou vendo é aquilo que eu estou vendo, sério. Mas aquilo que eu estou vendo é algo que eu processo, dizendo que é um certo azul de um objeto que é uma certa cadeia. E que essa cadeia azul, que é para mim, agora, neste momento, pode deixar de ser azul de cadeia se as luzes apagarem e deixarem de ver. Mas é evidente que aquilo que eu percebo pode ser percebido diferentemente em certas circunstâncias, desde que a possibilidade do erro seja posta e atribuída à faculdade. Supondo que eu estou vendo o que se passa lá ao fundo e vejo alguém que se aproxima e penso, olha, o professor Giovanni resolveu vir assistir à conferência. E aí vem ele. E vou saudar. Oi, Giovanni, já estou acabando, você chegou tarde. E aí há alguém que é grande e forte, vem vestido de azul, diz, o senhor está falando com alguém? Desculpe, eu pensei que você fosse Giovanni. Aquilo que eu vi, e isso é perfeito. Mas aquilo que eu vi, eu tornei complexo através da interpretação, que na minha memória me fez chegar à conclusão, olha, parece o Giovanni. E como eu gostava que o Giovanni viesse assistir à conferência, porque isso é algo que eu sinto. Há uma confusão, há uma contaminação da percepção com o desejo que me faz concluir que, olha, é o Giovanni que vem aí. E depois, essa contaminação se mostra na origem de um erro. Não é o Giovanni. Portanto, eu posso acertar. Alguém vem, eu estou vendo algo e errado. Quem vem é o Giovanni. Mas não sou verdadeiramente eu quem está errado. Porque eu só erro quando eu digo, olha o Giovanni. Aquilo que eu penso, o Giovanni para mim, não tem, dentro da minha cabeça, é incomunicável, é inacessível aos outros. Mas se eu disser, vem aí o professor Giovanni, todas as pessoas que o conhecem têm uma representação mental e sabem do que eu estou falando. Mas essa representação mental, que nesse caso em mim é provocada por ver alguém, em vocês que estão de costas, será provocada pelo uso do nome Giovanni.
pelo enunciado. Ora, quando eu digo o professor Giovanni vem aí, não sou eu que estou errado, porque eu estou profundamente convencido que ele vem aqui e que está chegando. Mas o enunciado, aquele é o professor Giovanni, esse vai lá. Portanto, a verdade não está nas pessoas, está nas declarações. E isto é só qual é o lugar da verdade, a relação entre o saber e a opinião e a sensação. Percebe? Cuidado com aquilo que nós declaramos. Porque é através daquilo que nós declaramos Que é a verdade. que nós temos acesso ao mundo transcendente das formas. O eu não está em uns terem acesso e outros não terem. Todos têm. O erro está em julgarmos que as coisas são simples e que tudo é da mesma maneira para todos. Ou pior, o maior de todos os erros é pensar que aquilo que é para mim é obrigatoriamente para os outros. É contra isso que a filosofia adverte. Olha, que não há razão você obrigar os outros a perceberem aquilo que você percebe. Porque o que eles percebem não é o que você percebe. No entanto, todo o mundo da percepção é regulado pela transcendência das formas, como ela se mostra através dos enunciados nos conceitos. Portanto, os conceitos estão na mente, as formas que geram os conceitos são acessíveis pela inteligência. Mas não é da inteligência nem dos conceitos que falamos sempre, mas daquilo que percebemos. Tem aí uma canetinha, ou que eu possa dar um exemplo rápido. Alguém tem um lápis para escrever no quadro? Tem, mas eu tenho que buscar lá no carro. Tem aí? Uma professora aqui. É muito simples. Tudo bem com você? Professora. Isto é um objeto de trabalho. Esta equação estabelece uma igualdade. Todo mundo pode ver, estão aqui sinais diferentes e pode perceber e distinguir esses sinais. Mas, para saber que esta proposição é verdadeira, não pode apenas ver. Tem que ter uma noção de dois, de mais, de igual, de mais. Ora, se todas as pessoas veem que esta expressão não é igual a esta, todas as pessoas, contudo, percebem que esta expressão é igual. Porque, na realidade, 2 mais 2 é uma das infinitas formas de representar uma quantidade contável. Estão entendendo? Quando vocês olham, veem 2 mais 2 igual a 4. Mas quando vocês entendem 2 mais 2 são 4, o que vocês entendem não é o que vocês veem. Está claro? Este exemplo simplicíssimo
mostra que o domínio da inteligência não é o domínio da senso-percepção. No entanto, se não houver senso à percepção, a inteligência se aplica aqui. E era tudo que eu tinha para vos dizer. Com a voz que fui achando.